Agora vamos ao vivo a Brasília, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explica neste momento a política econômica do governo numa audiência na Câmara dos Deputados. Vamos acompanhá-lo. O presidente Lula, segundo a lei aprovada por esta casa, fará o mesmo. E é mais do que natural que faça as suas indicações. Tu já passou o tempo? Pode concluir, ministro. Faça as suas indicações de acordo com o que ele imagina que seja o melhor para o Brasil. Mas o diretor, uma vez nomeado, ele vai gozar da autonomia da lei. Não vai prestar contas para o presidente da República, vai prestar contas para o Conselho Monetário Nacional, né? De quem ele recebe uma meta para cumprir da melhor maneira possível. Tem que cumprir a meta da melhor maneira possível para o país, respeitando a própria legislação que fala em emprego, que fala em crescimento e que fala em controle da inflação, colocando o controle da inflação certamente como a meta principal do Banco Central, mas com inteligência, buscar a meta com a inteligência que cabe à autoridade econômica, né, de não provocar nenhum desarranjo na economia que venha a implicar sacrifícios maiores do que o razoável, e pensando no futuro da economia brasileira. Em relação aí falando mais das perguntas todas do Kim, que foram muitas, o orçamento secreto acabou, né? Agora, dizer que o orçamento está liberado, que não está contingenciado, aliás, por lei está liberado. Vocês aprovaram uma lei que me impede de contingenciar quando a meta fiscal está ajustada. E o orçamento desse ano, eu só declarei que está 100% liberado. E disse isso e repito isso. Né? As emendas impositivas, as emendas individuais impositivas, as emendas de comissão, elas estão liberadas. O Ministério da Fazenda não promoveu nenhum contingenciamento. A questão do ajuste do fiscal, aí, deputado Kim, sinceramente, aí, me perdoe a sinceridade, mas tem que olhar a série histórica. Tem que olhar para a série histórica. Se o senhor olhar as séries históricas de juro, inflação, dívida pública, superávit primário, todas as séries históricas, que o senhor imaginar, tem uma pessoa que foi muito bem nesse quesito, que foi o presidente Lula. Para trás e para frente. Eu sei que isso pode magoar algumas pessoas, mas são dados objetivos. Eu não estou falando aqui do que eu acho, eu estou falando de dados objetivos. Pegue as séries históricas do real para cá, todas, repito, as séries históricas dos principais indicadores econômicos, do plano real para cá, você vai ver que tem um período em que o Brasil voou em todos os sentidos. Ministro, eu acho que eu vou responder, continuar respondendo depois. É porque só mais dois autores de requerimento. Tá bom. Aí no próximo bloco o senhor continua respondendo. Então eu passo a palavra ao deputado, também autor de requerimento, Felipe Muito bem, estamos acompanhando então agora o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na Câmara dos Deputados, para falar justamente das finanças e também, principalmente, o arcabouço fiscal. Vamos continuar acompanhando ao vivo de Brasília. Nessa audiência pública, quero começar falando bem rapidamente, que eu sei que meu tempo é curto, que Vossa Excelência e toda a equipe econômica tem colocado metas fiscais ousadas, tanto nos projetos quanto nas falas de Vossas Excelências. No entanto, ao mesmo tempo, alguns integrantes do governo falam em rever a reforma da Previdência, falam em aumentar despesas indexadas como o salário mínimo e vários outros tipos de políticas que acabam aumentando o gasto obrigatório. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o grande problema do ex-ministro Mantega, cerca de 10 anos atrás, foi que o seu discurso não correspondia à realidade vista na prática. E nós sabemos que Vossa Excelência, talvez a maior oposição que Vossa Excelência enfrenta hoje não é aqui dentro desse Congresso, é da presidente do seu partido, a deputada Gleisi Hoffmann, que é lá do meu estado do Paraná.
Não sei se ela gostaria de ser ministra, acabou não sendo convidada, mas é claro que existe uma dissociação entre o seu pensamento e o pensamento dela, pelo menos em termos políticos e de pensamento em construção de futuro. Eu falo isso, ministro Haddad, porque nas diversas entrevistas que eu vi de todos os seus secretários do Ministério, eles falam que a grande musa inspiradora do arcabouço fiscal foi o ato de redução da inflação lá nos Estados Unidos, que foi aprovado em agosto de 2022, proposto pelo governo Joe Biden. Até o Biden fica se autodenominando. Estamos acompanhando o questionamento agora do deputado Fernando Francischini, Felipe Francischini, que é justamente aí deputado do Paraná pela União Brasil. Felipe Francischini. Pública projetada para os próximos 10 anos, quanto também do aumento da arrecadação. Lá nos Estados Unidos, eles preveram um aumento de arrecadação na ordem de 700 bilhões de dólares, já colocando quais seriam esses métodos de aumento da arrecadação, e uma despesa de 580 bilhões de dólares, ou seja, no cômputo dos 10 anos teria uma redução dessa dívida em cima do PIB, que lá é quase 123%, que é bastante alta, mas eles podem, porque os Estados Unidos praticamente podem tudo. Mas o fato é que os Estados Unidos projetou os próximos 30 anos da sua nação. Eles estão numa competição grande com a China, sabem que a grande corrida hoje é pela transição energética, que é a energia limpa. Então esses 580 bilhões serão para quê? 3 pontos. Primeiro, a questão do Medicare para maiores de 65 anos, então investimento na saúde, investimentos em infraestrutura, e o terceiro e mais importante, investimento em transição energética, que é a energia limpa. O Rogério Seron, secretário nacional do Tesouro, disse que o objetivo dos Estados Unidos, enquanto está na transição energética, o objetivo do Brasil é a questão da reparação social. Eu pergunto se, quando ele fala reparação social, não dá aso para que muitas pessoas pensem que é um populismo com fins eleitoreiros. Outra questão bastante importante, ministro, é que até hoje não foi colocado como que vai ser aumentada a receita para poder cumprir as metas do arcabouço fiscal. Eu até imprimi aqui um documento que está no site do governo, no GovBR. Confira o perguntas e respostas sobre o novo arcabouço fiscal. Eu não quero falar que isso aqui é mentira, mas parece bastante. O item número 10 pergunta: o governo vai aumentar os impostos com o novo arcabouço fiscal? Começa falando: o novo arcabouço fiscal não vai aumentar a carga tributária. É fato que nesse projeto não traz um aumento de carga tributária por si, mas para que ele seja cumprido, com certeza vai ter que ter aumento de carga tributária. Não estou falando questão de aumento da alíquota, porque tem outras formas de aumento da carga tributária sem aumento da alíquota ou criação de novos impostos. Mas o fato é que vai ter que ir praticamente para 18,7% do PIB para poder cumprir as metas colocadas no próprio projeto. E eu vou fazer algumas perguntas aqui, porque são emendas que eu apresentei, ministro, e gostaria muito de ouvir de Vossa Excelência algumas questões mais técnicas, para a gente saber se o relator pode acatar o que eu estou propondo. Primeiro... Muito bem, então, deputado Felipe Francischini, neste momento, Fernando Haddad, ministro, está prestando os esclarecimentos lá, justamente na Câmara dos Deputados. Daqui a pouco traremos mais informações.